Eu só queria aproveitar para falar para vocês que lá no IFEM a gente também tem um núcleo de atendimento, NACS, núcleo de atendimento clínico para pessoas que pensam em suicídio, para familiares de pessoas que pensam em suicídio. Esse evento, não à toa, é um evento que tem parceria com o IFEM, né? É o LAFEP, o IFEM. Nós estamos sempre envolvidos nas pesquisas, como eu falei aqui no início, participei da primeira etapa, já passei pela segunda. Tá? O IFEM também tem esse núcleo, eu acho que é bacana vocês saberem que existe essa possibilidade lá também. Tá? Agora eu vou passar a palavra à Ana Paula. Boa tarde, gente. Bom, vocês perceberam que eu não sou da psicologia, eu sou das artes. Estou super emocionada com o teu relato aqui, com o teu também. Ai, gente, é muito forte, mas enfim, para mim isso veio muito em cheio, assim, né? Quero agradecer, antes de mais nada, o convite, né, da Ana Maria, da Miriam, Bernadette, primeiro por ter aberto, né, entrar no grupo sobre o suicídio e pela confiança, né, de apresentar aqui o meu trabalho. Obrigada a presença de vocês também. Eu dou aula no Cefet Maracanã, faz 10 anos, sempre trabalhei com adolescentes, trabalho com artes plásticas, com artes cênicas. Em 2016, eu estava dando aula de teatro para os meninos, né? Eles nunca chegam sem experiência, muitos deles é o primeiro contato. E geralmente os adolescentes eles chegam com o corpo um tanto travado, assim, bem mais tímidos, né? Os pré-adolescentes são mais soltos, as crianças mais, mas chega na adolescência é uma fase mais delicada de transformação do corpo e tudo. E aí, em 2016, eu não sabia desse aumento, dessa estatística de aumento do suicídio. Eram 400 anos da morte de Shakespeare. E desde então eu pensei, bom, quem sabe a gente não trabalha com Romeu e Julieta, porque é um texto, né, pegando os textos de Shakespeare, que mais se aproxima da questão do adolescente, né, que tem aquela... falo que Romeu e Julieta é um texto sobre amor, mas para mim é um texto sobre o adolescente, sobre a questão da impulsividade, como ele bem falou aqui, né, da paixão, aquele amor à primeira vista, enfim. E a gente estava pensando numa adaptação, conversando para isso, e de repente a gente é cruzado por um monte de narrativas, né? Durante esse processo, a gente teve lá o 13 Reasons Why, que eu não me lembro se foi o lançamento, se estava rolando, mas já tinha livro, eles estavam falando e tudo, que vocês devem saber, que aquela adolescente que antes de morrer deixa 13 cartas e a partir daí, dessas 13 cartas, toda a dramaturgia construída, né? Aí teve lá o lance da baleia azul, eu quase confundi com Setembro Amarelo, a Baleia Azul, que é um jogo, né, que tem várias etapas e que a última etapa consiste no suicídio, né? E também tem a campanha, né, de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção. E daí eu naquele movimento com eles, meio que a gente lá ensaiando, tentando fazer essa adaptação, não sei o que, e eles falando isso o todo, eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui que tá, eu também com uma percepção aberta para eles ali, porque eu tenho no meu trabalho, eu tenho alguns princípios, né, que eu trabalho, que primeiro é a percepção do corpo, né, justamente para você começar a se abrir. Eu acho que eu também fiz essa formação eu tenho formação de teatro, né, que já trabalha com essa questão do humano e o corpo, qual o instrumento de trabalho do ator? É o corpo, é você que está ali em cena, e é o jogo com os outros, né, com os demais naquele espaço, e a partir dali você cria outros espaços. Então, eu sempre começo por esse lugar, mesmo primário, da respiração, da percepção do corpo, para então você jogar, se relacionar com o outro. Então, a gente nessa de conversar, eu percebendo aquilo tudo que estava acontecendo, eu falei, gente, o que vocês acham? Se ao invés de a gente fazer essa adaptação, a gente falar, o que vocês acham da gente falar sobre o suicídio? Eu joguei a questão para eles e fazer um trabalho em relação a isso, já que vocês estão falando disso o tempo todo. E não rolou nem dúvida. Na mesma hora, ai, professora, isso vai ser muito bom, não sei o quê. Eu falei, então beleza, vamos conversar sobre isso. Então, aí eu fui, assim, a gente não parou o processo, mas eu mudei o foco do trabalho. Eu falei, então eu peguei 3 concepções de Romeu e Julieta, que a gente tem um texto original, que eu trabalhei com uma tradução que era mais tranquila para eles, assim, e peguei 3 encenações que eu gosto bastante. Uma do grupo de teatro Galpão, que eu não sei se vocês conhecem, eles são um grupo de Minas Gerais, eles têm uma montagem de Romeu e Julieta que é histórica, assim, eles fizeram uma mistura de Romeu e Julieta com Guimarães Rosa. Isso eu não sabia, eu fui saber quando eu fui pesquisar, porque eu fiz um trabalho sobre a preparação corporal do ator, que o meu projeto de pesquisa foi o trabalho dos atores para Romeu e Julieta, porque eles têm uma estética circense, o Romeu e Julieta, por conta dessa precipitação e tudo, eles andam em pernas de pau, eles têm uma coisa muito lúdica, então eles vão por esse lugar do lúdico que eu acho muito lindo. Aí escolhi essa encenação
que foi dirigida pelo Gabriel Vilela, e 2 de cinema. Uma do Franco Zeffirelli, que é mais histórica, né, que ele pega a questão mais original, ele faz tudo mais ou menos como estão as indicações do texto, e a do Baz Luhrmann, que é aquela que talvez vocês já tenham visto com o Leonardo DiCaprio, que tem muitos cortes cinematográficos e mais atemporal. E aí a gente prestar atenção nas cenas que mostravam o suicídio. Então eu peguei, aqui eu vou dar uma olhadinha para vocês rapidinho, para falar das cenas. Eu falei, vamos observar como é que o suicídio é tratado nessas diferentes cenas. Então, em Romeu e Julieta, que é essa mais lúdica, vocês podem depois ver na internet, tem muitas imagens, tem muitos vídeos. Romeu canta a beleza de sua amada e num único gesto, tem aquela musiquinha, o anel que tu me deste, flor, vem cá. Era vidro e se quebrou, flor, vem cá. Eles fizeram uma adaptação com música assim de popular, né? E ele vai, toma o veneno e vai ao chão. Aí Julieta, acordando, vendo o que jamais espera, se lança sobre Romeu para beber de seus lábios quentes a fria morte. Crava no peito a espada de São Jorge. Então ela faz mostrar bem esse lance do lúdico mesmo, de brincar com objeto. E morre dançando sobre sapatilhas de ponta. Romeu e Julieta, jovens e belos, se dão as mãos e pairam precipitadamente na reta horizontalidade da morte. Os outros atores entram em cena, Romeu e Julieta se levantam com a música e a brincadeira recomeça. E uma pergunta paira no ar. A vida não é um circo às avessas? Então, brincando, né, com muita ludicidade, essa questão da vida e da morte. Já nos filmes, né, do Franco Zeffirelli, né, na sua versão histórica, ele constrói uma cena fiel às indicações do texto. E o Baz Luhrmann mantém o texto original, mas com uma imagem de muitos cortes. É muito interessante, uma coisa que eu achei sensacional no filme dele, é que assim, no texto, quando a Julieta acorda, o Romeu está morto, ela vai e depois se mata. Já tomou veneno, ela vai pegar o punhal dele e se mata. E nessa cena, ele promove uma suspensão. Não sei se alguém viu esse filme, mas ele, na cena da morte, ele tá meio que antes de tomar o veneno, ela abre os olhos, acorda, olha para ele, e por um segundo você acha que tudo pode mudar. Então é muito legal, ele consegue criar essa suspensão, e isso se dá na encenação, né? Então, esse momento criado pelo diretor promove uma suspensão que dá ao espectador a expectativa de que o suicídio não aconteça. Mas Romeu, sem perceber que Julieta está acordando, leva o veneno à boca e bebe. Essa tensão criada pela encenação faz pensar nas outras possibilidades que estariam por vir se Romeu tivesse interrompido o ato, isso que eu acho bem legal. Então, a partir da apreciação estética dessas obras, né, a gente começou a questionar o suicídio por essas diferentes concepções e fazendo esse cruzamento com as narrativas atuais. E aí, os conflitos comuns começaram a ser levantados, né, e foram eles, alguns deu ele aqui para falar. A aceitação do corpo, a questão da autoestima, da insegurança, timidez, o bullying, problemas familiares, dificuldade financeira, pressão escolar, entre outros. Então eles começaram também a contar sobre as experiências vividas por eles. Daí foi a caixinha de Pandora, porque nem eu podia esperar. Então teve um aluno que me contando, né, as histórias que eu me lembro. O menino contando que o relato de um amigo dele que tinha se suicidado porque a mãe, ele era o terceiro filho, ela botou todas as expectativas em cima dele, ele era o melhor aluno, mas ele mudou de escola, quando foi para a escola nova não aguentou a pressão. E eles perceberam que ele começou a ficar calado, que ele estava diferente e tudo mais, e de repente ele se matou. Então esse foi o depoimento. O depoimento de um menino que eu me lembrando agora, ele contando que eles estavam na escola, e eles estavam com 14 anos, essa idade assim, 15 anos, que na escola que ele estudava, uma menina se cortou no banheiro, encontraram ela caída lá. E aí o que foi, eu falei, gente, eu não tinha noção, né, do que, como estava tão perto e os relatos foram surgindo. Aí qual foi a minha proposta? Transformar essas narrativas que eles estavam trazendo para mim em trabalhos artísticos, porque eu acredito muito, eu perdi um amigo quando eu era criança, com eu não era criança, mas que era a melhor amigo de infância do meu irmão, foi o meu namorado da minha irmã, que cresceu com a gente junto, com 20 e poucos anos também, dentro desse lugar da idade. Achei maravilhosa essa sua expressão sobre a queda da linha do tempo, né? E aí eu transformei aquilo, para mim foi muito forte, eu transformei aquilo num texto teatral. Se chama Balinha, o mais doce espetáculo da Terra, inspirado na relação deles. E eu procuro muito fazer isso no meu trabalho, como professora de teatro e como artista, pegar essas dores e transformar isso em arte. Mas tendo sempre em vista esse potencial estético também, né? E daí eu joguei uma questão, né? O que no cruzamento das narrativas trabalhadas para eles, né? Com a minha experiência, eu desejo levar a cena. De que forma?
em qual linguagem artística. Eu não queria também determinar, vou fazer, escrever, eu queria que eles se sentissem livres para isso. Como eu também tenho uma formação em artes plásticas, artes cênicas, eu achava que esse material tinha que ser escolhido por eles e não por mim. Né? Como é que você quer mostrar o seu trabalho? Então, a gente teve trabalho de tudo que foi a forma que vocês podem imaginar, assim, desde instalação sonora, performance. Eu trouxe imagens depois que eu vou compartilhar com vocês. E como transformar o conteúdo proposto num trabalho artístico com potencial estético. Isso também é uma proposta minha e um pensamento que eu tenho. Assim, eu sei que tem arte terapia, mas o meu objetivo é ter aqui um trabalho potencialmente forte, né? Isso me interessa, esse lado da arte, né? Então, é no sentido de buscar pistas a partir da vivência das histórias dos adolescentes que essas narrativas tecidas em arte podem ressignificar experiências vividas e, dando sentido à fragilidade e vulnerabilidade humana, façam emergir espaços poéticos que vislumbrem outros modos de ser, conviver e existir. E a relação entre eles também mudou e foi muito bacana, né? Como o grupo interagiu e ficou mais conectado com esse trabalho. A verdade que me interessa, então, não é uma verdade cientificamente provada. Eles traziam as coisas para mim, não querendo saber dessa tem que ser cientificamente provada, nada disso. A minha verdade é uma verdade poética. Então, mesmo que muitas pessoas argumentem, né, sobre o cuidado necessário ao se abordar um tema tão forte e delicado como o suicídio, o teatro, que trabalha eminentemente o corpo, as relações e as questões humanas, eu acredito que não só o teatro, mas todas as formas de arte, pode de forma lúdica e criativa liberar dores ao elaborá-las esteticamente em linguagem artística. O poeta, como toda arte e pensamento criador, subverte a maneira usual de ver as coisas, inserindo-as numa nova perspectiva e desempenhando um papel essencial no tom de transformação do mundo. Ao arrancá-lo de sua estaticidade, na obra mais aparentemente inocente há sempre um compromisso com o sentido do ser. E a poesia, isso aqui quem fala é o Bornheim. E a poesia faz desse sentido através da linguagem. Aí eu, lembrando da minha professora de Walter Benjamin, Cláudia Castro, não diria que através, mas na linguagem, na materialidade da obra. Então, assim, essa importância de estimular essas narrativas e transformá-las em trabalhos artísticos, eu justifico isso também com um texto que é do Walter Benjamin, né, que se chama Experiência e Pobreza, do livro Magia, Técnica, Arte e Política, e que ele faz a seguinte indagação, né? O que foi feito da transmissão da experiência que era passada de geração a geração? E ele se questiona que se ainda é possível encontrar pessoas que saibam contar histórias. O que foi feito disso tudo? Quem tentará sequer lidar com a juventude invocando a sua experiência? Walter Benjamin afirma, então, que uma nova forma de miséria surge com esse monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem, e nos coloca o radical questionamento. Qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural se a experiência não mais se vincula a nós? As questões levantadas pelo filósofo me reportam as palavras do educador Jorge La Rosa Bondia sobre o sistema educacional. Ele diz: nessa lógica de destruição generalizada da experiência, eu estou cada vez mais convencido de que os aparatos educacionais também funcionam cada vez mais no sentido de tornar impossível que alguma coisa nos aconteça. E daí eu trago a seguinte questão. Qual a importância do papel do professor, da sua escuta e da sua voz nesse processo com os estudantes, e como não sucumbir a uma reprodução técnica do saber, mas atuar sendo capaz de promover um encontro, uma experiência? Então essa foi a minha tentativa, né? Paulo Freire, ele tem uma frase aqui que eu acho sensacional, que eu tomo assim como uma premissa para o meu trabalho, que é preciso ativar, desenvolver e dinamizar a potencialidade criativa do aluno. Isso para mim é a coisa mais importante. O que quando eu vejo os adolescentes, eu vejo essa insegurança toda, a baixa autoestima e, sabe, as questões entre eles, o meu trabalho é nesse sentido, de tentar buscar a potência de cada um, onde que cada um pode, né, ser potente e olhar para si se valorizando, né, e tentar mostrar isso para o grupo. Essa é a minha questão ali. Então, ele fala também sobre um estilo dançante, referindo-se a uma teoria que considere e abranja o cotidiano, que foi o que eu tentei quando eu propus isso para os meninos, de contarem as narrativas e tudo, né, falar de suas vivências. Endossando que talvez em algum lugar isso seja mais importante do que no ensino, que é uma experiência humana cheia de momentos imprevisíveis. Seria então uma dança construída num jogo de aproximações e afastamentos, cujos limites são, para Freire, a autoridade do professor e a liberdade dos alunos.
Os técnicos em educação desenvolveram... isso aqui é as coisas mais lindas, gente. Isso aqui é do Rubem Alves, eu acho isso aqui sensacional. Os técnicos em educação desenvolveram métodos para avaliar a aprendizagem e, baseados em seus resultados, classificam os alunos. Mas ninguém jamais pensou em avaliar a alegria dos estudantes. Mesmo porque não há métodos objetivos para tal. Porque a alegria é uma condição interior, uma experiência de riqueza e de liberdade, de pensamentos e sentimentos. A educação, fascinada pelo conhecimento do mundo, esqueceu-se de que sua vocação é despertar o potencial único que jaz adormecido em cada estudante. Então, o meu objetivo é esse, sempre despertar, né, esse potencial criativo e a capacidade de agir dos corpos. Aí, como eu também fiz essa formação com a Angel Viana, que se vocês puderem depois até procurar saber, ela tem um trabalho lindo de corpo, né? Ela é uma sumidade na questão da dança, porque ela vai justamente olhar para essa questão dos sentidos, do ser. É Angel Viana. Ali o Cláudio Viana, o marido dela já faleceu, mas eles têm todo esse trabalho numa escola em Botafogo chamada Escola de Dança Angel Viana, tem faculdade, tem cursos livres que eu super indico, porque eles realmente têm um trabalho fora de série. Não posso esquecer que estou trabalhando com seres humanos. São seres humanos que buscaram a minha aula porque acreditavam que eu lhes poderia apontar caminhos. O que busco então é dar um corpo a essas pessoas, porque elas têm coisas a dizer com o seu corpo. O que importa é lançar sementes no corpo de cada um. Abrir espaço na mente e nos músculos e esperar que as respostas surjam ou não. Porque cada um tem o seu tempo, né? Como eu estava falando aqui, cada um tem tempo. Então você, às vezes, até a questão da avaliação é tão difícil, sabe? Acho que a gente tem que olhar para cada um na sua particularidade, porque não dá para ter um julgamento, sendo que cada um tem tempo de repente até lidar com aquele material que você está jogando ali, que você está oferecendo. Então, por exemplo, até no decorrer do processo desse trabalho, da exposição, alguns alunos não quiseram fazer, então eu falei, tudo bem, então como é que você quer trabalhar aqui? Como é que a gente faz? Quer participar da produção? Quer escrever alguma coisa? Ou depois você quer fazer uma avaliação de algum trabalho? Vamos conversar para a gente poder abarcar as diferentes sensibilidades, entendeu? E não ser uma coisa que já tem tantas obrigações. Eu acho que eu, como trabalhando com arte, eu tenho que ir para um outro lugar, que não seja assim, que seja um lugar mesmo da liberdade, né? E que eu vá tentando realmente buscar esse potencial de cada um ali. Então, assim nasceu a Tragicidade do Ser, que é essa exposição. Eu queria ler um texto aqui, que foi o texto de abertura da exposição. Eu tenho um aluno, o Rafael Teixeira, ele foi meu aluno quando ele tinha 14 anos, agora ele tem 21, ele faz faculdade de cinema, TV e cinema, e eu descobri que ele escreveu muito bem, porque ele pediu às vezes relatório das aulas. Quando eu li assim, eu falei, gente, eu não sabia que eu estava numa aula tão maravilhosa. O relatório dele era sensacional, mas ele escrevia tão bem, sabe? Aí eu falei, gente, você tem que escrever. E aí, para ele, foi tão importante eu ter aquele olhar, e ele falou que ninguém na casa dele nunca deu valor para essa questão da escrita e tudo. E daí eu despertei esse potencial dele, porque eu chamava ele para escrever sobre tudo. Eu chamava ele para escrever sobre tudo. Depois ele foi participar de um concurso no Odeon, em que era um concurso de curtas, que você escrevia alguma crítica. E ele foi selecionado para fazer as críticas lá, então ele ficou super feliz. Hoje em dia a gente trabalha junto, olha só, eu acho assim, fantástico. E ele escreveu o texto de abertura, né? Porque ele não estava na escola mais, eu convidei para ele voltar. E daí ele escreveu o texto de abertura da exposição. A Tragicidade do Ser. A tragédia de Romeu e Julieta, casal apaixonado de Verona. A tragédia de milhares de pessoas, jovens como eles ou não, que se chamam Romeu, Julieta ou qualquer outro nome. Pessoas que formam casais ou estão sozinhas, apaixonadas por um infinito de coisas, com certeza, não apenas em Verona. Se a peça de William Shakespeare possui diversas montagens, o suicídio é um triste espetáculo que se repete a cada 40 segundos. Nesta vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e o seu ofício, dizia o poeta Mayakovsky. Viver é uma arte, afinal. Os suicídios são diferentes histórias de artistas sem plateia, cansados, atormentados, a quem nenhum aplauso salva. É o desejo de chegar ao ato final. Todo mundo conhece Romeu e Julieta, a morte pop e romântica, reencenada. A morte clássica, morrer por amor. Mas ninguém fala do suicídio anônimo, real, sem o enfeite da ficção. Aplaudem o grito último de 2 personagens e reservam o silêncio às pessoas de carne e osso. Precisamos falar sobre isso. Esse texto do Rafael. E agora eu queria mostrar para vocês, antes de eu continuar, eu tenho mais algumas coisas para falar, mas eu acho que seria legal mostrar a exposição para vocês e falar dos trabalhos dos meninos. Então, o que eu tentei nessa exposição foi criar um espaço. O que aconteceu? Eles iam trazendo os trabalhos
as narrativas deles a partir dessas narrativas. Eu ia elaborando os trabalhos com eles e pensando no espaço cênico da exposição, porque eu tinha que comportar isso tudo, né? Desenho, performance, eles fizeram vídeos, eles fizeram instalação sonora, e aí isso é que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho alguns vídeos, mas eu prefiro que você coloque aí, Breno, as fotos, eu vou falando aqui. 10 minutos só? Ô, Jesus, já passou muito rápido, eu nem vi. Primeiras fotos, vou rapidinho então. Então, e para a gente ver, né? Isso aqui foram os trabalhos que o menino fez, não dá para ver as fotos. Vai passando, porque está muito claro. Era uma fotografia que era um estojo escolar e tinha uma navalha que aos poucos ela vai aparecendo, mas infelizmente não está dando para ver muito. Pode passar, Breno. Está vendo ali? É que está muito claro. Aí são fotografias que ele fez. E ele fez esse trabalho fotográfico por conta daquela música. Ele falou, professora, o que me toca muito é aquela música Clarice do Legião Urbana, que fala sobre Clarice que se corta, não sei o quê. E daí ele fez esse trabalho fotográfico, depois ele escreveu um texto que eu não vou conseguir ler, que eu trouxe até, mas eu não consegui por causa do tempo, mas que é sensacional, depois se alguém tiver interesse eu mostro aqui. Pode continuar. Então, isso aí são já os alunos da exposição do vento. Vai passando. Isso. Aquele texto, esse texto produzido, pode entrar com isso. Aí tinha também, a gente também fez o outro lado, né? A gente botou a coisa, as dificuldades e também o lado, né? Eles achavam que isso foi o abraço grátis. A professora, muita gente vai se sensibilizar, então a gente tem que ter um abraço grátis. Se a pessoa chegar e estiver ali sensível, a gente vai lá e abraça. Então é o abraço grátis, ele tem sequência lá, você sabe, isso aí foi no espaço. Isso aí foi a cabine que eles chamaram da cabine do desespero, porque a gente botou essa cabine de luz do auditório, mas ali dentro vocês entravam em grupos pequenos, eram relatos de últimas cartas de adolescentes que tinham se suicidado. E a gente botou o jornal de fora, porque fora não tem nenhuma notícia no jornal sobre isso. Isso, volta, por favor. Isso aí era uma fila com um corredor de bullying, que em cima do piano tinha um monte de texto produzido por ele, e atrás da coxinha, do teatro, ele fez um corredor de bullying. E você passava por lá, de olho vendado, e as pessoas faziam bullying com você. Claro que era um bullying que a gente combinou, de como seria, baixinho, Mas quando você tirava a venda, tinham vários casos de pessoas que tinham morrido por causa disso. Enfim, era uma experiência forte. Aí você saía, tinha um corredor de cor. Pena que não está dando para ver nada. Não tem que pagar a luz não, gente? De repente, para ver se vê melhor. Aqui dá para ver. Está muito ruim de ver. Está dando para ver aqui. Aqui dá para ver, sabe? Eu mesmo não estou chegando nada. É o cantinho do desabafo. Você podia chegar e ir lá, se você quisesse ter algum colega para você chegar ali e conversar. E ali, desse outro lado, que atrás era a coxia, era a saída do corredor de cor, onde esse corredor a gente fez por conta de um poema que um aluno escreveu. Aí o cantinho do desabafo, ali. Então, lá você entra no corredor de bullying, antes tinha os textos que eles estavam lendo, produzidos por eles mesmos. Aí já era o corredor de bullying, né? Você entrava aí, tinha esse menino com essa roupa aí. Aqui, não vai dar pra ver, aquilo é uma performance que o menino tá fazendo, a galera lá para ir pro corredor, e aqui eram os filmes que eram projetados pro lado de lá. Continua, por favor. Aí na saída do corredor você vê essa menina, você vê essas imagens aqui, essa menina com remédios em volta, pode ir pra próxima, esse menino assim, pode ir. Aí essa galera no corredor do bullying. Aí para você sair do corredor você tinha que passar por vários elásticos, aí tava ali, é difícil, mas você consegue. E aí você tinha que passar por isso aí, que aí você já dá no corredor de cor, onde já tinha um abraço amigo, tinha tudo ali acontecendo. Aí era tudo colorido, a menina já estava ali para te abraçar, tinha aquilo ali que ficava na frente do ar-condicionado. E aí você ia com mensagens, né, mais de autoestima, umas coisas que eles mesmos fizeram, né, pra você poder tirar foto. Tinha esse lado que era mais poético. Aí tinha também esse corredor de elogio, que você podia mandar elogio para alguém, pode ir. Isso foi o desenho de um dos meninos que fez lá de Faca. Vai, desculpa. Você já foi, né? Tá repetindo. Aí eram os filmes que eles fizeram também sendo projetados, tudo aconteceu ao mesmo tempo.
Pode ir? Ah, isso era muito legal. Foi um trabalho que você podia não conhecer ninguém e você ia botar a mão. Eu esperava alguém colocar a mão e a partir dessa mão que estava ali você começava um diálogo e conhecer aquela pessoa. Só podia tirar a mão quando você achou que estabeleceu realmente uma conexão com o outro. Então foi muito legal. Foi os professores, com os alunos e pais. Isso aqui era debaixo do piano. A gente fez um quarto, como se fosse aquele quarto que a criança não tem mais a pessoa, né? Então que tinha aquele livro lá do 30 Reasons Why, eles iam para debaixo. Isso aí foi se a pessoa está caída, que mensagem você pode deixar para ela? Ela está no chão, ela está caída, o que você pode dizer para ela levantar? Então você anotava e escrevia lá. Esse pássaro, foi muito legal. Ele chama de pássaro da liberdade, ele fez esse... E ele era todo cheio de gilete na ponta, por conta da questão de se cortar. Que muitos deles falavam que às vezes se cortava uma maneira de se libertar da dor. E eu me cortei com essa porcaria desse pássaro. E tinha um texto embaixo. Essa performance aí... Era uma performance que ele quis trabalhar com os sentidos. Ele, professor, eu queria trabalhar com os sentidos. Então ele fazia spray, ele jogava coisa, ele escrevia. No final ele escrevia uma mensagem para a pessoa que ele via a performance dele. Então, no perfume, era tudo pelos sentidos. Eu não me lembro exatamente quais eram, com uma bolinha. Vai passando. Maldito pássaro. Vai. Pode passando. Então, essa menina fez uma performance que eu vou mostrar um vídeo rapidinho, ela pulava a corda e daqui a pouco ela se enforcava e caía. Vai. Esse aqui, ele queria falar sobre a questão dos homossexuais, que o suicídio é maior entre os homossexuais do que os héteros. Então ele fez uma performance sobre isso. Depois a gente vai para um pedacinho. Da menina também, a performance dela. Já foi isso. Ah, isso aí você podia brincar de se transformar, então, né, no corredor de cor, tinha perucas, tinha não sei o que, eles tiravam fotos. Os textos já foi, eles lendo, a performance. Isso aí é uma visão mais global da exposição, tá vendo? Agora, você tem como passar o vídeo rapidinho? É rapidinho. Se não dá, tudo bem, a gente tem aqui. Deve ser legal para eles terem uma... Porque até a música da exposição foi um menino que criou. 5 minutos, vai. Tem como botar som? Então ela passava daquela ação de pular corda, ela ficava pulando, não sei o que, e de repente ela já começava com essa outra ação. Ela é maravilhosa. Não, gente, ela foi bastante, ela é maravilhosa. Fez com uma seriedade. E essa música que está aí no fundo, vocês estão escutando, ela ficava a exposição inteira. Dá para botar mais uma? Essa daí é dele. Ele falou que vem ser entre... Aí tá com a pulseirinha ali do lado, tá vendo? Então esse gesto ele fazia mais vezes do que o outro gesto. Olha ela também. Ele ficava fazendo isso incessantemente. Ele fazia uma vez, 2, 3. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Nada era... E você escolhia para onde você queria ir, entendeu? Geralmente a gente fazia um percurso para a pessoa começar, ir pelo corredor de bullying, passar até chegar ao corredor, mas você podia escolher, não tinha
ficava muito cheio. Então o que aconteceu foi que a gente fez essa exposição na semana de extensão, que é uma semana que tem no Cefet, que acontece todo ano, com apresentações de todas as áreas, e a gente teve mais de 100 visitações por dia. E daí a gente teve que estender por mais uma semana, porque muita gente queria assistir. E aí depois, de lá para cá, infelizmente, eu vi que como a situação era séria e como que só tem aumentado, né, essa questão, enfim. Aí depois o aluno veio pedir para remontar a exposição, e aí foi que eu vim parar aqui, enfim, mil coisas. Mas acabou, né, meu tempo? Tem um minuto? Posso, então, eu vou finalizar só com um poema de um menino, porque eu continuo com esse trabalho, a exposição foi uma parte dele, né? Depois a gente fez mais uns vídeos, enfim, volta e meia a gente está fazendo um trabalho sobre isso. E aí eu queria terminar com um poema do Victor Aguiar, que não foi de 2016, ele fez no ano passado, e diz assim: me desculpe, um olá e quem sabe um adeus. Trago aqui pensamentos meus. Apenas quero te dizer desculpa por desobedecer. Peço um momento de reflexão para me desculpar por pedir tanto perdão. Peço desculpa por eu ser um defeito, mesmo que eu não tenha jeito. Me desculpe por não ser o mesmo que o seu sonho. Me desculpe se para ele não me disponho. Me desculpe por pedir alguns momentos. Me desculpe por não aguentar os xingamentos. Me desculpe por não ser tão inteligente. Quem sabe um dia eu me torne gente. Me desculpe por não ter tanta ciência, mas isso não está na minha essência. Eu queria soltar minhas palavras no ar, mas sei que vou chorar. Me desculpe por ser fraco. É que eu apenas queria sair desse buraco. Não se incomode com minha lamentação, pois sei que vou voltar ao chão. Me desculpe por ser inútil e não ser capaz de fazer o mais fútil. Eu não quero fazer uma ode à vida ou à morte, mas a essa estranha sensação de corte. Meus remédios eu tenho que tomar, mas eles só me fazem sorrir sem pensar. Eu preciso de ajuda, então. Deixa pra lá, não era importante não. Quem sabe um dia você me ouça e minhas lágrimas parem naquela poça. Me desculpe pela minha existência, mesmo que você não tenha paciência. Me desculpe por tirar minha vida, mesmo que isso seja minha despedida. É isso, gente. Obrigada.